Olá, galera do Balacobaco com Walter Pinaia. O ano se iniciou, feliz 2022. Convido todas e todos a estarem assistindo a palestra que eu dei no final do ano passado, durante o 14º Sicopes, que é o Simpósio Internacional de Agricultura Sustentável, Cooperativismo e Economia Solidária, promovido pelo Instituto Federal do Pará, IFPA, junto com outras universidades, como de Paris e de Alicante, na Espanha. Mas, espera um pouquinho, você ainda não se inscreveu em nosso canal do YouTube? Se inscreva no Balacobaco com Walter Pinaia, no Geogeco Escola de Alquimia e no Ongeocan Receitas do Coração. Compartilhe com todo mundo, com os amigos dos amigos, parentes, vizinhos, todo mundo. Toque o sininho para você receber as notificações e siga-nos pelas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, e TikTok. Agora TikTok. Esse ciclo de palestras foi sob a mediação do professor doutor José Freitas Júnior, do IFPA, um grande amigo, que eu tenho só a agradecer, que durante a minha estada e meu doutorado sanduíche em La Corunha me deu um suporte 1000%. Obrigado, José, por ser sempre esse amigo de todos os momentos. O tema da palestra é mudanças climáticas, crise mundial da pesca e segurança alimentar. Convido vocês a assistirem até o final, porque tem informações que eu tenho certeza que vai lhe ajudar a entender um pouco mais da situação do nosso planeta. Rodou. Bom, pessoal, bom dia a todos e a todas. Para quem não me conhece, eu sou o professor José Ribamar Júnior, eu sou professor do curso de Engenharia de Pesca do IFPA Castanhal. Estou atualmente como líder de pesquisa do NUPA, o Núcleo de Pesquisa Aplicada à Pesca e Aquicultura na Amazônia. E a partir desse momento eu gostaria de dar as boas-vindas e cumprimentar a todos que aqui estão presentes, mesmo nesse formato online, e dar as boas-vindas para a participação no 14º Sicopes e a quinta-feira de Ciência e Tecnologia e Inovação Social. Sejam todos muito bem-vindos. Iniciaremos agora o 4º painel temático do seminário, que tem como tema Recursos Pesqueiros Sustentáveis e Inovação na Aquicultura. É uma temática extremamente importante e relevante e que, sem dúvida alguma, não poderia ficar de fora desse evento. A partir desse momento, faremos a composição da mesa virtual. Desde já, eu gostaria de saudar e agradecer os conferencistas que voluntariamente aceitaram o nosso convite para participar do evento. Então, a partir desse momento, eu gostaria de convidar para compor a mesa virtual o Dr. Walter Hugo Dias Pinaia. Se me permite, o Walter. Seja muito bem-vindo, Walter. Bom dia. Bom, o Walter, ele possui pós-doutorado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, possui doutorado em Ecologia Aquática e Pesca pela Universidade Federal do Pará, UFPA, possui mestrado em Sistemas Costeiros e Oceânicos pela Universidade Federal do Paraná, possui especialização em Oceanografia Física, pela Universidade de São Paulo, a USP, possui graduação em Oceanologia pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. Atualmente é consultor em Gestão Ambiental, Ecologia, Mudanças Climáticas,
sustentabilidade de pesca, tem experiência nas áreas de pesca, oceanografia, interação oceano-atmosfera, rio-floresta, meio ambiente, ecologia, sustentabilidade, mudanças climáticas. Com o Walter eu tive a honra de recebê-lo, né, Walter, como pesquisador visitante na Universidade da Corunha, quando ainda estava na fase de doutorado sanduíche. Ele esteve lá em La Coruña com a gente e também teve como visitante no museu, pesquisador visitante, né, no Museu Nacional de Ciências Naturais em Madrid, na Espanha. É uma grande satisfação, viu, Walter, tê-lo presente aqui para compor a nossa mesa virtual. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Então, iniciaremos agora a apresentação do Dr. Walter, que tem como título Mudanças Climáticas e a Crise Mundial na Pesca. Fique à vontade, professor Walter. Muito obrigado. Deixa eu ver se... Já, né? Já. Bom, primeiro eu queria agradecer novamente, né, a toda a equipe do Cicops, né, e em particular ao professor José Ribamar Júnior, né, do IFPA, pela oportunidade de estar mostrando, né, algumas coisas nesse tema que tem, assim, tirado sono de muita gente, né. Então, hoje a nossa fala vai ser sobre mudanças climáticas, né, e a crise mundial da pesca. Também vamos falar sobre aquacultura, né? Mudanças climáticas. Esse desenho que tem aqui, essa figura, é bem emblemática, né? Que é o urso polar, né? A biodiversidade perdendo com o derretimento das calotas polares, né? Os subsistemas terrestres são 5, né? Atmosfera, hidrosfera, geosfera, biosfera e criosfera, né? Eles estão ligados por funções físico-químicas e biológicas, né? Então, tem uma inter-relação entre todos eles, né? Há alguns fatores que acontecem com a mudança climática é o aquecimento global, aumento do nível do mar, o derretimento das geleiras e da calota polar, né? A acidificação dos oceanos, intensificação das tempestades, secas e ondas de calor extremo. Isso já está acontecendo no mundo inteiro de forma diferenciada para cada região, né? Para a gente conhecer um pouco de mudanças climáticas, a gente tem que entender um pouco o que é o tempo. O tempo, então, é o estado geral da atmosfera num dado momento. É aquilo que a mulher do tempo lá, ela fala no jornal, né? Hoje vai chover, hoje vai fazer sol. Esse é o tempo. O clima já é um comportamento num período de 10, 30 anos, né? Aí você tem o valor médio e tem o clima. A mudança climática é numa escala temporal maior ainda, onde essas médias elas se permanecem no mesmo valor, né? Aí gerando essa mudança climática. Aqui é um vídeo que a gente vai ver como que tem essa diferenciação, são alguns anos, né? Por exemplo, da temperatura da superfície do mar, né, no oceano global, né? Se a gente vê aqui na parte do Equador, nós temos aqui uma língua de calor, né, de água mais quente, e você vê que tem uma sazonalidade, tem uma mudança, né, de ano a ano, né, e de mês a mês também, né? Então a gente consegue ver bem isso, né? Aqui também no hemisfério sul, né? Aqui é a calota polar, né? E o frio também tendo diminuição. Isso, quando a gente fizer uma projeção para mais anos, a gente vai ver que essa diferença é mais acentuada ainda, né? Aqui seria como se fosse uma variabilidade climática, né? Tanto sazonal como interanual, né? Aqui é o Oceano Atlântico, né? Aqui é a corrente equatorial, né? É a corrente do Golfo que sobe, a do Brasil que desce, né? Aqui água quente que faz o El Niño e Laninha, né? Tem essa variação de subir e descer também na latitude, né? Aqui próximo à Austrália, né? Nessa parte do Oceano Pacífico também é bem notada essa variabilidade, né? São correntes mais quentes, né? A nível global, né? Aqui, se a gente for para a Antártica, a gente também vê que a temperatura também ela varia,
né, de mês a mês, e a extensão dessa temperatura mais baixa também de tempo em tempo vai mudando, né? Aqui é para a gente ter uma ideia, né? Então, aqui é a temperatura da superfície, né? Considerando de 1850, por exemplo, aqui, e 2020. Então, 1850 é o marco onde foi o início da Revolução Industrial. E aí a temperatura aumentou exponencialmente, né? A partir desse momento, chegando até níveis maiores, né? Até mais do que 1 grau, né? De temperatura. Aqui é uma ampliada essa imagem, né? Que a gente vê de novo esse aumento acentuado, né? Depois de 1850, onde teve então a Revolução Industrial, né? A temperatura média, isso é pelo novo IPCC, né, de 2021, que é do painel do clima mundial, né? Temperatura média global deve ser mais de 1,5 graus até 2040. Não é 2100, não é 2200, até 2040. Isso é numa melhor projeção, né? Não tão catastrófica. Isso se parasse hoje, por exemplo, de ter emissão de CO2 no planeta, né? E como isso não vai acontecer, então provavelmente terão outros valores, né? Aqui é uma relação entre a emissão de CO2, né, que são essas curvas aqui, e quanto que seria o aumento da temperatura média global, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, se tiver essa percentual de CO2, 1,5 grau até 2040, 2,1 até 2060 e 3,6 até 2100, né? Isso é importante para a gente depois entender os próximos slides, né? Se for num cenário mais catastrófico, né? A temperatura até 2040 chega a 1,6, 2060 2,4 e 2100 a 4,4. Ah, mas vamos falar assim, mas isso está longe. Não, isso já está acontecendo, né? Não é se vai ter a mudança climática, ela já tem, né? E já está num estágio irreversível, né? Então, por isso que tem muita ação de mitigação, né? A acidez também, né? A temperatura ela faz aumentar, diminuir o pH, né? Ou seja, aumentar a acidez. E aí tem uma ideia de que desde 1800 até 2100, por exemplo, vai ter mais de 152% da acidez do oceano, né? E o que isso vai afetar os ecossistemas costeiros? Aqui nós temos, se aumentar 1 grau centígrado, por exemplo, né? Aqui esse ppm seria a salinidade, mas aumentando 1 grau centígrado, a vida continuaria normal, né? A fauna e a flora também. 2 graus já começa a ter problema na manutenção da fauna, de algumas outras espécies da flora, né? O branqueamento dos corais, né? E 3 graus ou mais desapareceria, né? O ecossistema aqui de recifes e de corais, né? Então, a acidificação dos oceanos também está mudando outros aspectos do carbonato da água do mar, né? Organismos que usam carbonatos, como conchas, né? E carapaças mesmo, né? Como mexilhões, crustáceos e corais, lutam, mas são incapazes, né, de formar e manter essas conchas e essas carapaças que eles precisam, né? Isso é um problema para a manutenção da espécie, né? Os impactos não biológicos da acidificação dos oceanos variam porque diferentes grupos de organismos marinhos têm uma ampla gama, né, de utilização e de adaptação a essa mudança da química da água do mar, né? À medida que a acidez do oceano aumenta, a sua capacidade de absorver, porque o oceano seria o que mais consegue absorver o CO2, né? Mas essa capacidade ela vai diminuindo à medida que essa acidificação aumenta. E aí o papel dos oceanos na moderação das mudanças climáticas fica pouco funcional, né?
Então aqui nós vendo, por exemplo, o aumento do nível do mar, né, comparado desde 1900, né, e aí se tem aqui de novo as projeções, aonde 8,5, né, considerando um extremo, né, teria praticamente 1 metro de altura de elevação do nível do mar, né? Pode-se haver com esse aumento que está tendo constante e a não participação dos grandes causadores de queima de CO2, né, no mundo, dos acordos internacionais, pode até ter um aumento ainda mais catastrófico, né? Aqui a gente vai ter uma ideia, por exemplo, que em Fortaleza, aqui seria como é hoje a Farol de Mucuripe, se aumentar 1,5 graus, né? Depois se aumentar 2 graus, né? Depois 3 graus, e depois 4 graus, você vê toda essa área aqui toda comprometida, né? Aí em Porto Alegre, né, o gasômetro, a região do gasômetro, então, aqui é o Guaíba, e aí o aumento de 1,5, né, de 2 graus, já começa a ter desaparecimento dessa orla do gasômetro, essa parte aqui também de Porto Alegre, 4 graus, toda essa área aqui já estaria comprometida. Casa Amarela em Recife, que é um bairro lá, né, também, então atualmente é assim, né, se aumentar 1,5 graus já começa a aparecer a entrada de água, né, pela cidade, pelo bairro, até com 4,5 está completamente modificado, né. Em Salvador, elevador Lacerda, também essa parte aqui do mercado modelo, né, com 1,5 graus já começa a desaparecer o Baixo Salvador, né, com 2 graus compromete muito mais, 3 graus já praticamente desaparece, né, e 4 graus também. Toda essa parte, então, Baixio de Salvador, só em Ponta da Praia, em Santos, em São Paulo, né, atualmente é assim, né, com 1,5 graus já começa a ter recuo, né, da orla, a orla também ela toda comprometida, né, com 3 graus, e aí com 4 graus já tem avança toda a região da Ponta da Praia. A Casa de Maranhão em São Luís, também, atualmente, né? Depois com 1,5 graus seria esse o efeito, né? São projeções que são feitas pelo Climate Central da Inglaterra, né? De como seriam os cenários com aumento de temperatura global, né? 4 graus assim. Com esse aumento, então, por exemplo, considerando 2 graus centígrados, nós temos a vulnerabilidade de cada região, né? E o que aconteceria? Aqui nós temos a América do Sul, especialmente o Brasil, nós temos que na região norte do Atlântico Sul, né? Ele vai ter o quê? Vai ser mais quente e seco, com mais extremos hídricos em algumas regiões, né? A mesma coisa deve acontecer no Nordeste. Já a região Sudeste vai ser mais quente e mais úmido, com mais inundações em algumas regiões. Então, eles foi compartimentado, né, o mundo, o globo inteiro, né, para ver como é que seria a reação frente a esse aquecimento e aí a parte de precipitação e umidade, né? Nós temos hoje, por exemplo, nas correntes marítimas, a corrente do Golfo, né, que é essa daqui, que é uma corrente importante a nível global, que ela leva calor, é uma corrente quente, né, que ela leva calor para a Europa, né. Com o aquecimento global, haverá um enfraquecimento, provavelmente, dessa corrente, né. E aí, o calor que era levado para a Europa não deverá chegar, né, fazendo com que a Europa ela tenha temperaturas ainda mais frias e que os invernos sejam cada vez mais rigorosos, chegando praticamente como que acontece na Sibéria, mas aí na Europa ocidental inteira, né? Eventos extremos é outra coisa que também afeta com as mudanças climáticas, né? A seca, né? Em todo o mundo, né? Depois problemas de eventos extremos nos litorais, né? Na região litoral, inundações, né? Ondas, ressacas, tsunamis, né? Depois também, com esses eventos extremos, tem problema na manutenção da infraestrutura, né? E tem impactos econômicos,
também principalmente na pesca, porque tem perda de todas as embarcações e as artes de pesca, e as famílias acabam também sendo desfeitas, né? Depois, então, a linha da maré, ela pode invadir cerca de 10% da população atual, onde elas moram, né? Mais de 800 milhões de pessoas, se atingir 3 graus centígrados de aquecimento global, né? Muitas pequenas nações insulares, né, ou seja, ilhas, estão ameaçadas e de perda de quase total do seu território. Isso já está acontecendo, é muito forte na Polinésia Francesa, Ilhas Salomão, né? Então toda aquela região ali da Polinésia, ela corre o risco de desaparecer ou estar muito comprometida, né? Os países asiáticos constituem 8 dos 10 grandes nações com maior risco pelo número de população, onde 600 milhões de pessoas estariam expostas e com esse risco a partir de 3 graus centígrados de aquecimento global. Na China, se tivesse aquecimento de 3 graus, né, cerca de 43 milhões de pessoas que hoje moram em terra firme deverão estar embaixo do nível da maré alta até o final do século, e 200 milhões em terras de risco num prazo maior, né? China, Índia, Vietnã e Indonésia são os países com maior risco de aumento ao longo prazo, né? Esses países, eles também são os que têm a maior capacidade de queima de carvão, né? Isso considerando de 2015 e 2019, onde, por exemplo, China e Índia não faz parte dos acordos internacionais para redução da emissão de CO2, né? Aqui é para a gente ter uma ideia como é que seria no Pará, né? Aqui nós temos em azul o que aconteceria se aumentasse 1,5 grau, em vermelho quando aumentar 3 graus, né? O Pará, ele é muito caracterizado por essa faixa de mangues, né? Que estaria toda comprometida. Então, a linha de costa do Pará provavelmente mude, né? Com o aumento do nível do mar, provavelmente não, irá mudar, né? Aqui nós temos a Ilha do Mosqueiro, Belém, Ananindeua. Agora nós vamos dar zoom em alguns lugares só para a gente ver como é que ficaria, né? Aqui, isso. Aqui então nós temos o que? O Marizal, o Marco. Então, em vermelho seria com 3 graus, em azul em 3 graus, né? Aqui a reserva extrativista Mapuã. Aqui, então, o que acontece? Esse 1,5 grau é atingido até 2040, né? Então, quando você vai fazer um empreendimento, por exemplo, de aquacultura, é importante você fazer essa projeção, né? Se o local que você está hoje querendo fazer, né, com o aumento do nível do mar, não vai ser comprometido. Aqui, por exemplo, em Bragança, o bairro de Aldeia, onde fica o campus da UFPA Bragança, né? Com 3 graus, ele deve desaparecer o bairro inteiro, né? Quando você faz, então, esses empreendedorismo de aquacultura em terras onde tem uma tendência que elas têm um problema com as mudanças climáticas e aumento do nível do mar, você também tem que ter cuidado para você não estar lançando no ecossistema espécies exóticas, que só podem agravar o estado geral de conservação desses ecossistemas, né? E o que fazer, né? São várias medidas, tem que ser medidas mitigatórias, não é se vai ter ou não, né? Não é ser negacionista, tem que ser sempre acompanhado com muita ciência, né? Muita informação concreta, sem o achismo, né? E fazer essas projeções e trabalhando coletivamente, né? Então, por que a pesca é importante para nós? Segurança alimentar e nutricional, segurança econômica, né, o fator econômico, serviço social e segurança, valores recreativos também, a pesca recreativa, né, valores culturais e espirituais e a função e serviços de ecossistemas, né? Depois, os impactos das mudanças climáticas, né, na economia e na gestão, o que eles afetam? As capturas, claro,
depois a segurança alimentar, os valores dessas capturas também, que são desembarcadas, o custo da pesca aumenta, né, a redução dos lucros das empresas de pesca também, né, a renda dos pescadores também reduz, e a distribuição de diferentes benefícios para país, regiões e grupos, né? O futuro será diferente, né? Então, a mudança climática está conduzindo para um futuro onde a experiência passada, aquilo que se viu até hoje, terá pouco valor, né? Porque serão novas interações, né? E novos meios e adaptações nos ecossistemas, e aí o ser humano também acompanhando, né? Os padrões, então, não se repetirão, né? Novas interações, como eu disse, físico-química e biológicas, né? É a necessidade de tomar decisões que são fáceis, com base em informações científicas, né? Então, isso é sempre bom ressaltar, que deve ser baseado nessas informações científicas e então, não está negando a ciência, né? Como infelizmente tem sido feito nos últimos anos, né? E assim comprometendo ainda mais a manutenção dos biomas brasileiros, né? Disponível até o momento para fazer análise de risco, né? Mas o que podemos fazer? Aumentar a capacidade de adaptação frente às mudanças climáticas no setor pesqueiro e aquícola, né? Fazer treinamento, né, em mudanças climáticas para as comunidades pesqueiras e de aquacultura também, as comunidades costeiras, né? Os ribeirinhos, né? Como é que eles podem fazer ações de mitigação com esse aquecimento, com essas mudanças climáticas, né? Fazer um monitoramento local, porque cada região ela vai ter uma resposta diferente frente a essas mudanças climáticas, né? Das variáveis ambientais, né? Depois, manter estratégia de turismo sustentável e integrada, né, para a manutenção desses ecossistemas. Mais projetos de aquacultura em pequena escala, né, sempre vendo a manutenção da comunidade costeira, as catadoras de marisco, de caranguejo, né, o pessoal que faz extrativismo nos mangues, como é que eles poderiam estar agindo com o mangue comprometido, né? Então, incorporar valor agregado aos mariscos e caranguejos, né? Como chegar à gestão da pesca, né? Preparada para o clima. Primeiro, avalie a vulnerabilidade, estoque, pesca e comunidade. Depois, converta-se em uma empresa científica, né? E apoie sempre decisões informadas sobre o clima, mas com dados científicos, né? Construa flexibilidade e adaptabilidade na gestão, né? Sendo uma gestão participativa, com todos os atores envolvidos, né? E uma captura compartilhada, né? Aqui nós temos os padrões, por exemplo, da pesca, por latitude, né? Onde hoje se tem uma grande quantidade de captura na região tropical, né, equatorial, e também na região mais no hemisfério norte. Com as mudanças climáticas, né, vai ter uma redução grande em toda essa região intertropical, né, e equatorial, em todos os oceanos. E aí, porque as espécies deverão migrar em busca de um ambiente melhor, de temperatura, de salinidade, enfim, condições melhores de sobrevivência. E aí aonde, né, mais ao norte, em direção aos polos, né, deverá ter um aumento dessas capturas, né? Adaptações, então, em decisões de mitigação sob essas incertezas, né? Vamos usar um exemplo: a pesca do camarão e do arroz na região costeira da Ásia, né? Aqui é o camarão, aqui o arroz, né? Então há uma tendência, né, de mudanças climáticas globais e suas projeções. Isso leva a uma tendência local, né? Então cada local vai mudar diferente, e as projeções locais, né? Impactos nos sistemas biogeofísicos, né? Depois também a resposta desses impactos, dessas mudanças, né, no sistema socioecológico, sempre considerando o ser humano, né, o fator homem, né, o ser humano e a sociedade como fator de sobrevivência também, né.
Então, aqui é uns pescadores, por exemplo, de tarrafa, né? Também na Ásia. Os ecossistemas costeiros então fornecem sustento para diversas famílias de pescadores artesanais e extrativistas, né? O aumento do número de dias de chuva, né? O aumento da chuva afeta a subsistência dessas comunidades costeiras, né? Que é um dos fatores que deve acontecer com as mudanças climáticas e já está acontecendo, né? E aí na pesca artesanal, a pesca de molusco, por exemplo, e catadores de caranguejos são o principal meio de subsistência costeira de ribeirinhos, né? E dessas comunidades tradicionais de pescadores, né? Inundação e tempestades levam à perda de dias de pesca, né? E o que faz isso, né? Toda a família participa da colheita, pós-colheita e comercialização. Então, se a perda de dias de pesca afeta toda a família, né? Mas o nosso olhar tem que ser diferente, tem que ser um olhar coletivo, né? É preciso entender que o componente ambiental não é um obstáculo ao desenvolvimento sustentável. Pelo contrário, é parte de uma solução, né? Com a pandemia da Covid-19, mostrou-se situações que precisamos resolver, considerando sinais ambientais, né? Isso já começamos a fazer, mas numa escala muito micro ainda, né? Sem apoio nenhum dos governantes, né? Mas isso significa que precisa crescer, né? Para o futuro, né? Para que se possa viver bem, né? Existe um alerta mundial, claro, que diz que existe uma estreita ligação entre os problemas da pandemia e a crise ambiental, mas não só isso, né? De novo, reforçando, por exemplo, quando você tem um país onde os órgãos de policiamento, né, não tem mais nenhum tipo de efeito, não podem mais aplicar nem multas, não, nem que elas fossem não pagas, né, mas nem aplicar, onde se incentiva invasão de terras indígenas, né, onde se incentiva tirar a floresta para virar pasto, virar agronegócio, né, onde se incentiva a não existência de unidades de conservação, né, onde se faz uma mudança no Código Florestal, esse país ele está muito comprometido, né? Então não é só a pandemia. O comprometimento com a natureza é responsabilidade que exige a ação de todos, especialmente no mundo onde só se busca o lucro pelo lucro, né? As cooperativas devem produzir e prestar seus serviços com critérios ambientais e, seguramente, pensar e projetar processos de gestão e inovação aberta em harmonia com os recursos naturais, que é o meio de sustento delas, né? Onde ela tira os provento. Então, ela ter a manutenção desses recursos naturais é essencial para a sobrevivência da comunidade como um todo, né? Depois, a gente tem alguns impactos aqui, por exemplo, deslocamentos e migrações de espécies, né, que devem ocorrer, já está ocorrendo, né, com o aquecimento global, por exemplo, eu posso citar a sardinha na região sudeste e a pescada amarela na região norte, né, para encontro de melhores condições para seu desenvolvimento. E o que levaria a isso, né? Disponibilidade e acessibilidade, né, reduzida dessas espécies, né? Então, teria que se viajar mais longe para conseguir capturar essas espécies, né, conseguir pescar. O aumento de proliferação de algas prejudiciais, algas nocivas, né, diminuição em concentração de oxigênio dissolvido, doenças e novos predadores e espécies exóticas que começam a invadir esse espaço deixados pelas espécies que estavam naquele ecossistema que buscavam um novo lugar melhor de sobrevivência, né? Aí tem uma perda de pesca e de produção, né? Diminuição da disponibilidade e qualidade de recursos pesqueiros, né? Teria um risco quanto à segurança alimentar e nutricional. Aumento do nível do mar, uso do litoral, estrutura e habilidade do espaço costeiro estariam comprometidos, né? Os impactos das mudanças globais sobre a pesca e a aquacultura são acelerados ou agravados pela superexploração dos recursos, né? Poluição cada vez mais crescente e degradação dos ecossistemas como um todo, né? Depois, é fundamental ter em mente os limites que a natureza impõe,
ao desenvolvimento econômico, né? Tem uma regra que tem que ser considerada, né? E a relação entre a crise ecológica e social, né? Cuidar do meio ambiente não é um debate aberto, né? É uma construção, é um cuidar do agora, né? Para se ter o amanhã. Para isso, devemos conscientizar, aprofundar, implementar e sustentar novos compromissos de ação diária, né? Porque nessa construção os valores de cooperação estão sendo colocados em ação. Isso seria o papel fundamental da cooperativa, né? Da associação, do coletivo, né? Abrir diálogos intensos, né, e documentados, desenvolver ações políticas claras, né, isso é importantíssimo, para reconstruir e religar o homem à natureza, né. Não adianta um discurso vazio, aonde se faz promessa e nada se cumpre, né, tem que ter realmente ações concretas, né, onde as cooperativas são pontes de mão dupla para fazer o associativamente, né, em democracia e sustentabilidade, né? Ainda no olhar coletivo, a mudança climática é um desafio global enfrentado pelos países em nível internacional, nacional, regional e local, né? E um componente chave de resposta às mudanças climáticas para proteger as pessoas, seus modos de vida e ecossistemas, né? Considerando, por exemplo, a adaptação baseada em ecossistema, né? A adaptação deve incluir uma perspectiva de gênero, né? Ser transparente, deve considerar os direitos humanos, né? Grupos vulneráveis, comunidades e ecossistemas, né? As comunidades tradicionais, elas devem fazer parte dessa discussão e dessa construção coletiva sobre mitigação frente às mudanças climáticas. Deve ser norteado pela melhor ciência possível, né? Que existe no momento, à medida que possível, considerar etnoconhecimento dos povos indígenas e dessas comunidades tradicionais, né? De forma a integrar a adaptação às políticas e ações socioeconômicas e ambientais, né? A intervenção planejada, seja na resposta, ação, prática, tecnologia e serviço, né, para corrigir os riscos atuais e evitar a geração de riscos futuros devido aos efeitos da mudança climáticas, eles podem ser atribuídos da seguinte forma, por exemplo, identifique o grupo vulnerável ou sujeito exposto ao impacto e ameaça associada a mudanças climáticas. Reduza a exposição e a sensibilidade e contribui para o aumento da capacidade de resposta adaptativa desse grupo vulnerável e de atores vulneráveis, né? Contribua para o bem-estar, né? E promova o desenvolvimento sustentável. O ser humano será muito afetado, né? Está sendo muito afetado pelas mudanças climáticas. A crise hídrica na África, por exemplo, hoje já está em patamares assim inaceitáveis, né? Onde não se tem mais água potável, isso deverá ser um problema global, né? Não há alimento, né? Também um problema global, porque tem só aumento da população, né? E só a diminuição dos recursos voltados ao bem-estar do homem, à alimentação, né? E aqui vamos ver esse vídeo que mostra um pouquinho de como está hoje frente às mudanças climáticas. Oxi. Peraí, pessoal, agora. Oxi. Terra, planeta, água. E quais são as consequências de se saber tão pouco sobre a diversidade da vida nos oceanos e suas interações com a saúde do planeta? Todas as nações são afetadas pelo excesso de pesca. Poluição, temperatura dos oceanos afetam espécies migratórias. O aquecimento global também limita a distribuição de nutrientes essenciais. Enquanto isso, a base
da cadeia alimentar oceânica muda em tamanho e localização conforme as condições do oceano mudam também. Na verdade, aparecem inúmeras espécies misteriosas. Exemplos como o complexo mundo submarino transforma e como todas as outras espécies na rede alimentar são afetadas, incluindo os seres humanos. Vamos ver como a pesca está em alguns países, principalmente na Ásia, que é onde tem os maiores consumidores e também as maiores capturas. A Indonésia está aumentando e otimizando ativamente a produção pesqueira nacional. A frota pesqueira e a indústria de beneficiamento ainda são dominadas por pequenos grupos, exigindo uma gestão complexa, integrada, que considere os aspectos comerciais, ambientais e socioeconômicos, bem como envolvendo a cooperação de todos os atores interessados. 90% da pesca mundial entrou em colapso. De longe, a China tem a maior frota de pesca em alto mar do mundo, incluindo 2.600 mega-traineiras varrendo o fundo oceânico. Os chineses consomem mais de 1/3 de todo o suprimento de peixes do mundo. Outro grande consumidor de frutos do mar é o Japão. Sua frota de pesca industrial assumiu completamente as principais operações de pesca nas Ilhas Maurício e região, bem como na costa do continente africano. O Japão optou por não participar da Convenção Internacional de Caça às Baleias. Os mapas mostram, desde 1950 até hoje, as frotas pesqueiras da União Europeia se expandiram para além das águas do continente, explorando novos pesqueiros desde 1980 e aumentando a pressão sobre os estoques de peixe. Apesar de novas leis para ajudar a garantir o estoque pesqueiro, existem sérias preocupações sobre por quanto tempo isso pode ser sustentado. Uma informação importante, né, é o aumento da aquacultura, né, a nível mundial. Nós temos aqui alguns exemplos de aquacultura no continente africano, né, onde se projeta que terá um aumento de 48% dessa aquacultura até 2030, né? Na China, se projeta também um aumento de 98% da aquacultura até 2050, né? Então, esse é o futuro, né? A aquacultura ela vai estar cada vez mais suportando, né, a segurança alimentar e podendo fazer essa manutenção de proteína para o ser humano, né? Então, um papel cada vez mais importante, como eu falei também, desses pequenos empreendimentos, né? Ciência, futuro e ética, né? Quando a gente trabalha com ciência, a gente tem que tomar o cuidado de não fazer uma ciência só pelo dinheiro, né? A ciência, ela deve ser pautada principalmente na ética, né, que não se fabrica resultados convenientes para um determinado grupo, como se faz hoje em dia, né? Empreendimentos, eles têm que ser muito analisados e com consciência, né? Não pode simplesmente ser aprovado porque X ou Y gostaria que isso sim acontecesse, né? Infelizmente, como eu disse, no Brasil, isso é o que está acontecendo, né? Mas é o nosso papel, né, de cientista, de professor, de acadêmico, né, estarmos fazendo essa ciência com consciência nesse novo olhar, juntando os atores todos, né, desde a política e os atores sociais também, né, as comunidades tradicionais costeiras, pescadores, né, quilombolas, né, depois ribeirinhos, todas essas comunidades estarem participando, porque o futuro do planeta não depende só dos governantes, depende de nós também.
né? Então, vamos exigir nossos direitos, vamos exigir que as ações sejam feitas, afinal, que somos nós que votamos e elegemos as pessoas, devemos cobrar, né, esse posicionamento. Muito obrigado. Obrigado, Walter, pela excelente apresentação, muito boa. Desde já, queria agradecer toda a disponibilidade de você estar participando aqui conosco no Cicops, tá bom? Obrigado. Obrigado você. Não sei se eu passei, né, mas só reforçando isso, né? No Pará, as pessoas realmente deveriam ter cuidado, né, com o seu empreendimento, né? Empreendimento. E aí também está valorizando mais esses coletivos, né? Associações, as colônias de pescadores. É importante estar valorizando o serviço, porque quem vai lá no mangue buscar o caranguejo ou o marisco são eles, né? Então, a política tem que ser voltada para eles, né? É isso. E agradeço de novo, né, a Perfeito, participação. Walter. No final, a gente volta para fazer a interação com as perguntas, tá bom? Muito obrigado. Pode. Bom, pessoal, eu convido agora a presença de todos os membros da banca para darmos início às perguntas enviadas pelos participantes, né, através do chat online. E também aproveito para abrir o espaço rapidamente para as considerações finais dos palestrantes. Eu vou direcionar agora uma pergunta para o Walter, viu, Walter? Foi da Adriana Diniz. Ela diz o seguinte: Walter, foi maravilhoso o modo que você nos fez lembrar como estamos ligados ao meio e o que fazemos disso. Nesse sentido, como é possível frear ou minimizar os impactos nas comunidades aquáticas pesqueiras? De novo, muito obrigado, né, ao Cicops, né, ao professor Ribamar Júnior, né. Antes, eu vou quebrar um pouquinho de protocolo, eu quero agradecer ao professor José Ribamar Júnior, né, pela acolhida que ele me deu lá na Espanha, enquanto eu fiz o meu sanduíche, né. A minha vida na Espanha não teria sido igual se ele não tivesse lá, então sempre agradeço todos os dias, né. E também pela expertise dele, né, que é sempre sensacional, né. Mas respondendo à pergunta, né, eu também me coloco a dispor para qualquer outra pergunta, né, podem ser por e-mail, como quiserem, né, mas é assim, vamos pensar o início, né, mudanças climáticas já começou, né. Uma maneira de a gente poder estar vendo isso é buscando a percepção da mudança climática dentro da comunidade costeira e aquícola, né. Será que eles estão cientes que está mudando o mundo, né? Eu falo isso porque, por exemplo, eu estava na ilha de Aruá, né, aí em Curuçá, e aí eu perguntei para um pescador, né, o que que você acha da mudança climática? Ele fala nada, porque não está acontecendo nada, né? O peixe continua igual, continua vindo no curral, né? E está tudo certo. Então, ele não tem essa percepção, né? Então, através de rodas de conversa, de projetos comunitários, né, de poder falar com toda a comunidade, né? As comunidades, por exemplo, que estão na Ressex, né, na Mãe Grande, né, na Mãe Terra, todas as Ressex aí do norte, né? Elas estão carentes e precisam desse olhar próximo, né, da academia, das pessoas, né, para poder aumentar esse nível de conscientização. Depois, fazer, como eu disse, fazer monitoramento ambiental, né, para ver como que naquela região está se procedendo. Tendo essa conversa inicial, tendo essa percepção e tendo essa medição, né, esse acompanhamento ambiental, você consegue planejar junto com a comunidade, sempre pensando no coletivo, né? Porque não pode ser uma coisa up to down, ou seja, os políticos impõem e a comunidade aceita, não tem como, né? Porque é vida de pessoas que nós estamos falando, né? Sobrevivência de ecossistema, então tem que ser uma coisa participativa, e aí sim poder criar essas ações mitigatórias, né? Eu acho que esse é um bom começo. Agradeço de novo e estamos à disposição.